e daremos início ao painel 4, ESG, Impacto no Valor de Mercado das Empresas. Convidamos para compor o palco o senhor Frederico Aires Lima, conselheiro do Instituto Aço Brasil, diretor-presidente da Aperam South America e moderador deste painel. A senhora Rafaela Dortas, responsável por ESG no BTG Pactual. O senhor Carlos Braga, professor de Finanças e ESG da Fundação Dom Cabral. Estão presentes? Ok. Vamos aguardar alguns instantes, por favor. Sim. Bom dia. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom dia. Teremos também a participação online da senhora Carla Oller Martins, professora da Ruhr West University of Applied Sciences. Informamos agora as regras de funcionamento deste painel. O moderador terá 5 minutos para suas considerações iniciais e cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 15 minutos. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá uma sessão de debates, devendo as perguntas serem enviadas através do e-mail pergunta@acobrasil.org.br. Com a palavra, o senhor Frederico Aires Lima. Deixa eu falar daqui que fica melhor, que dá para ver todo mundo aí. Poderia pôr a apresentação aí? Bom, pessoal, eu vou, nesses 5 minutos que eu tenho aqui, minha ideia é dar uma pincelada como conselheiro do nosso Instituto Aço Brasil, no que nós percebemos, né, o que o setor vem fazendo e como o setor vê essas 3 letrinhas tão importantes. O primeiro ponto mensagem que eu queria deixar, é que o mundo mudou, a sociedade mudou e nós, empresas, precisamos mudar. Quando a gente vai olhar essas 3 letrinhas, por que elas estão na nossa pauta, por que eu brinquei com os painelistas e com alguns outros aí, que eu peguei o melhor painel, e a razão é porque todo mundo está indo nessa direção. Os nossos clientes, eles usam esses critérios no processo de decisão de compra. Os nossos funcionários, as equipes que trabalham em nossas empresas, elas escolhem trabalhar em empresas preocupadas com os 3 critérios de meio ambiente, de social e de governança. Investidores, né? Aqui nós temos os 2 painelistas do setor originalmente do setor financeiro, e a gente percebe que os investidores vão procurar a segurança, a longevidade dos projetos, das empresas em que investem. E isso faz com que todos esses pontos tornem o ESG uma prioridade para todo o setor produtivo, para toda a indústria, e a indústria do aço em particular. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma das letrinhas, né? Vou falar um pouquinho de meio ambiente, de environment, e depois social e governança. Se a gente pegar o E, eu acho que o E é o que é mais evidente para todos nós, né? O painel ontem de mudanças climáticas deixou claro a importância que esse assunto vai ter para o nosso setor. Todos os princípios do desenvolvimento sustentável estão nas empresas de aço, fazem parte do nosso dia a dia. Eu coloquei aqui à direita, no alto aqui, as metas que a empresa que eu represento tem, e todas as empresas do setor, elas têm suas metas claras, não apenas ligadas às emissões de gases de efeito estufa, que, repito, foi bem discutido ontem, mas emissão de particulados, reciclagem de água, tudo isso faz parte dos nossos objetivos de negócio. Além disso, eu acredito que o Brasil tem uma oportunidade com esse assunto de mudanças climáticas. O Brasil tem uma matriz energética mais limpa que a média mundial, né? Foi comentado ontem novamente. Nós temos a jabuticaba, que é o carvão vegetal, que é um biorredutor, usado apenas no Brasil, na escala em que nós utilizamos. Isso faz com que nós possamos, antes de qualquer outro, avançar
na redução das emissões de CO2. Como exemplo, né, a Aperam, nós conseguimos ser certificados nos anos 2020 e 2021 como carbono neutro nos escopos 1 e 2. Ou seja, escopo 1 dentro dos muros da empresa, escopo 2 a energia que nós consumimos. Quando a gente pega todo o nosso processo, a gente conseguiu provar que somos neutros. E é interessante ver que isso está bem alinhado com o que nós vimos ontem no painel de mudanças climáticas, porque ontem o painel mostrou muito que não ia existir uma bala de prata, não ia existir uma solução única, a sucata, o hidrogênio, não existiria uma solução única que ia resolver. E, realmente, na Aperam, essa neutralidade não foi uma solução única, né? Nós tivemos que utilizar o carvão vegetal, o biorredutor, como fonte de carbono dos nossos altos fornos. Nós utilizamos sucata no nosso processo produtivo, temos fornos elétricos também, e tivemos que contar também com remoções, né? Que ontem a gente viu isso, que não vai ser só emitindo menos, nós vamos ter que remover também para conseguir atingir a neutralidade. Então, assim, eu queria fechar esse slide com esse ponto, de que o Brasil aqui, para mim, isso é uma enorme oportunidade para nós do Brasil, de sermos protagonistas nessa agenda de descarbonização da indústria do aço. No social, são empresas grandes por definição, que operam em regiões nas quais, muitas vezes, nós fomos obrigados a fazer a infraestrutura da região. Algumas empresas aqui, a minha é um exemplo, mas não é a única, eu sei de outras empresas do setor, que tiveram que construir até hospital da região onde operam. Então, ou seja, o investimento social privado das nossas empresas está no DNA. Nós nascemos fazendo e fazemos até hoje. A maior parte de nós tem fundações específicas para isso, para atuar no setor de responsabilidade social. Inclusão e diversidade, um assunto que entrou na pauta para a gente tão forte, né? Essa fotinho que tem no alto à direita é da gente inaugurando uma unidade móvel de lactação, né? A gente percebeu que a usina é grande, né? A nossa usina tem 200 hectares, então, assim, era difícil ter um ponto de lactação em cada local que poderia ter uma mulher necessitando, e aí a gente criou uma base móvel que desloca. E eu pus essa foto porque a gente toma esse tipo de iniciativa muitas vezes para motivar as nossas equipes, para ser inclusivo, e eu brinco que o dia que eu inaugurei esse trailerzinho, quem mais se motivou fui eu. Quando você vê assim uma mulher, nós convidamos algumas lactantes na época para participar da inauguração, elas com o olho cheio d'água de ver que a empresa, no momento em que a mulher está tão sensível, tendo que voltar a trabalhar, que a empresa pensou, investiu e construiu aquilo. Então, isso aí para, né, todas as empresas têm metas de inclusão e diversidade, e eu deixo aqui o meu depoimento de como esse assunto é gratificante, como esse assunto é crescente, e mostra aí que o S está no nosso setor de forma muito forte. E o terceiro ponto que eu queria colocar no social é o stakeholder colaborador. Todos nós temos saúde e segurança como meta, temos indicadores muito positivos, alguns benchmarks da indústria mundial estão aqui nesse setor no Brasil, e isso mostra que esse stakeholder é muito bem cuidado também. Bom, eu vou para o último aqui, estou vendo que meu tempo já acabou, e governança. São empresas grandes, se a gente listar as empresas cotadas em bolsas, deve ter pelo menos 10 países em que nós temos ações cotadas em bolsa das empresas aqui do setor. Os tamanhos da empresa, o que nós somos, a nossa responsabilidade faz com que nós tenhamos padrão de governança dos melhores, tenhamos os códigos de conduta, as políticas de gestão, fazendo tudo para que a gente caminhe para a perfeição nesse assunto que evoluiu muito e continua evoluindo para a nossa indústria. Então, bom, aqui eu encerro a minha parte dos meus 5 minutos, que eu tomei um pouco mais, peço desculpas, e convido, por favor, a Rafaela para colocar suas palavras aí. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer estar dividindo esse painel com vocês dois. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou a Rafaela, eu sou responsável por ESG no Banco BTG Pactual. Eu estou no banco desde 2015, a gente tem essa área de ESG desde 2015, e eu queria dividir esses meus 15 minutos em 3 grandes tópicos. Explicar um pouquinho o que um banco está fazendo na agenda ESG, explicar para vocês por que uma instituição financeira acredita que ESG é importante e falar um pouco de quais são os principais gargalos da agenda ESG no setor do aço. Então, indo para o meu primeiro tópico, o BTG tem essa agenda de ESG em 2015. Qual que é a nossa função hoje? Os bancos, tradicionalmente,
são acessados pelos seus clientes para assessorá-los em operações de dívidas, operações de abertura de capital, operações de M&A. O BTG ele quer ser reconhecido como, assim como um assessor financeiro, um importante e grande assessor ESG e assessor climático. Então, hoje, a gente conta, né, com um time no BTG, com pessoas capacitadas, com conhecimento técnico em ESG, e a gente quer ajudar os nossos clientes para uma transição, para uma economia mais sustentável e para uma economia de baixo carbono. Como que a gente pode fazer isso? A gente incentiva essas boas práticas ESG. Vou dar um exemplo para vocês. Nas operações de crédito, hoje a gente faz a análise de 100% das operações de crédito. Qualquer operação de crédito do banco passa pela minha área e a minha área aprova ou nega essa operação. E nessas análises, a gente verifica quais que são as práticas dos nossos clientes, além do que exige a lei. E caso a gente identifique que há espaço para esse cliente melhorar as suas práticas, a gente, junto com ele, estabelece metas de longo prazo, e caso o cliente cumpra essas metas em 5 anos, 10 anos, a gente concede um desconto na taxa que a gente cobra, na taxa de juros. Então, essa é uma forma em que a gente está ajudando os nossos clientes na transição. Outro exemplo que eu queria dar para vocês. A gente, diferente de outras instituições financeiras, a gente tem um viés muito mais colaborativo do que ser um viés vou deixar de olhar para óleo e gás, vou deixar de olhar para siderurgia, vou deixar de olhar para carvão, eu vou ajudar os meus clientes na transição. Então, a gente fez uma operação com um cliente grande de óleo e gás, com um cliente que era listado na Finlândia, na Bolsa da Finlândia. A gente fez um plano de ação para ele, a gente colocou várias ações que ele precisava cumprir ao longo do contrato, e o cliente, no call de resultados dele, que é um call completamente financeiro, ele falou, poxa, o BTG Pactual me ajudou na agenda ESG. Então, existe na área uma agenda regulatória, que é super importante, uma agenda de controle de riscos, uma agenda de índices, de relatório anual, mas a gente existe para o banco e a gente existe para os nossos clientes para poder ajudá-los nessa transição para uma economia de baixo carbono e uma economia sustentável. Então, isso eu queria falar para vocês, que é o principal ponto, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou tão feliz de ter sido convidada, de poder falar um pouquinho para vocês por que a gente acha que é tão importante esse tema. Bom, por que ESG é importante para o mercado financeiro? A gente tem 3 principais respostas aqui. Uma empresa que tem boas práticas ESG, ela é mais eficiente e ela tem menor custo operacional. Uma empresa que tem boas práticas ESG, que são sólidas, ela também é melhor para os seus stakeholders. Então, a gente estava comentando aqui, hoje a nova geração de funcionários, eu acredito que vocês tenham na sua empresa, e a gente também passa por essa experiência no banco, estão cada vez mais preocupados em trabalhar em empresas que olhem para a agenda de diversidade, que olhem para a agenda de governança, que tenham práticas sólidas, que olhem para práticas de responsabilidade social. Então, a gente acredita que uma empresa com práticas ESG sólidas vão ser melhores para os seus stakeholders. O terceiro ponto é, empresas com práticas ESG mais sólidas vão ter um menor risco regulatório e menor risco legal. Vão ter menos processos trabalhistas, menos processos ambientais, e uma nova vertente que a gente está vendo agora é o risco de imagem, o risco de reputação. Então, cada vez mais, a gente está vendo bancos serem responsabilizados por colocarem alguma informação falsa para os seus investidores ou para os seus clientes, e isso causar um greenwashing, um social washing, causar uma confusão na informação que vai ao mercado. Se uma empresa ela tem práticas ESG sólidas, ela estabelece uma metodologia do que ela acredita que é ESG e ela consegue comprovar que aquela metodologia está sendo respeitada e cumprida ao longo do tempo, ela vai ter um menor risco reputacional. Só dando um exemplo para vocês, um exemplo que aconteceu na Alemanha, dessa parte de greenwashing. Então, na Alemanha, no Deutsche Bank, que é um banco gigante alemão, teve uma batida policial porque existia uma suspeita de que o Deutsche Bank estava falando que tinha fundos com rótulo ESG, que tinha fundos que respeitavam os princípios ESG, só que a realidade era outra. Então, a gente está vendo que a agenda ESG também está virando, infelizmente ou felizmente, está virando um caso de polícia. E outro exemplo para vocês, que também é público, de uma empresa grande brasileira que é listada lá fora, que a CVM americana entrou com uma ação
ingressou, né, com ação judicial contra essa empresa, porque essa empresa, nos seus calls de resultado, no seu relatório anual, nos seus calls ESG, nas interações que o presidente da companhia fazia ao mercado, dizia que a empresa tinha barragens estáveis e que não tinha nenhum risco à segurança. Isso, 2 anos após essa declaração, se comprovou falso. Então, a gente percebe que, de novo, né, cada vez mais empresas com práticas ESG sólidas vão ter um menor risco reputacional. Eu trouxe exemplos de casos que aconteceram nos Estados Unidos e na Alemanha, e a gente acredita que é uma questão de tempo para isso começar a ser questionado aqui no Brasil. Então, indo para a terceira parte da minha fala. O que a gente acredita que é importante em ESG na indústria do aço? A gente falou um pouquinho aqui, né, do que é importante no ambiental, no social e no governança. Acho que um comentário inicial. Esse setor tem empresas gigantescas listadas em bolsa. A governança é o que vai estruturar as práticas ambientais e sociais. Não tem como hoje se falar de uma empresa grande sem um conselho de administração com membro independente, ou sem comitês que assessorem um conselho de administração que olhem para práticas ESG. Então, a governança dá a grande estabilidade para o I e para o S. Um ponto que a gente entende que é uma melhoria para o mercado como um todo é a questão de auditoria dos relatórios anuais, que conversa muito com o que eu falei de greenwashing. Então, você tem o seu relatório anual, você coloca lá os seus KPIs e ESG, só que você não mostra, você não audita os dados. A partir do momento que você não audita os dados, é muito difícil para o investidor acreditar naquela informação, se ela é verdadeira ou não. Então, uma tendência que a gente tem visto assim como você audita os seus dados financeiros, você também tem que auditar os seus dados ESG. Tá? E a gente vê que é uma pequena parcela do mercado brasileiro. Tem uma pesquisa da KPMG que que faz um sample, né, das empresas listadas na Bolsa aqui do Brasil. Das 100 maiores empresas, apenas 20% delas têm os seus relatórios anuais auditados, relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade, relatórios de ESG, auditados por uma terceira parte. Eu, aqui no banco, né, já passei por um processo de auditoria e eu posso garantir para vocês que esse processo, se bem conduzido, ele vai fortalecer as práticas de governança corporativa. Indo um pouco agora para o ambiental. Eu sei que já teve um painel sobre mudanças climáticas, ontem, que vocês falaram de crédito de carbono, falaram de tecnologia de abatimento, falaram em eficiência energética, falaram de carvão vegetal, mas eu queria colocar para vocês que, para a gente, a grande dor do setor, e é onde o setor tem que atacar e tem que falar mais sobre, né, já tem muitas tecnologias, tem que deixar claro as tecnologias que são feitas, é a questão das mudanças climáticas. Então, a gente vê 3 grandes oportunidades para o setor. Primeiro, focado em eficiência energética. Segundo, uso do carvão vegetal. E terceiro, sucata, que a gente também acha que é muito importante, não menos importante, só que a gente acha que é uma questão mais a longo prazo, são tecnologias de abatimento das emissões. A gente vê isso para a indústria de energia, né, alguns para as termoelétricas, a gente já vê alguns exemplos, principalmente mundo afora, e a gente acredita que, para a indústria de aço, pode ser uma tendência para os próximos anos. Só para falar mais um último ponto, que a gente estava falando um pouco da agenda social, de diversidade. Acho que um primeiro passo para qualquer indústria desse setor é começar a fazer um censo e olhar para esse tema, né, não de forma muito subjetiva ou ideológica. Acho que a gente sempre tenta ter essa abordagem aqui no banco, que é olhar de forma objetiva para questões sociais. Poxa, você fez um censo, quais são os dados do censo? Você está perdendo mulheres que, poxa, engravidaram e querem sair da empresa porque não vem oportunidade de crescimento. Quais que são seus dados de grupos minorizados na alta liderança? E, a partir desses dados, atacar problemas reais, com metas que realmente vão ser surpreendentes e que vão fazer com que a empresa mude a sua agenda de diversidade. Acho que, só para comentar mais um pouco sobre a agenda climática, que é um tema que a gente gosta bastante, um pouco para falar para vocês que a gente percebe que várias empresas do setor, né, já estão fazendo compromissos de longo prazo, de serem net zero ou de abaterem suas emissões, compromissos 2050, 2040, mas a gente
percebe que tem um espaço muito grande no setor, para o setor talvez já faça muito, mas fale pouco, das tecnologias que são feitas, as tecnologias que são desenvolvidas para redução das emissões e com que existam metas intermediárias antes de 2050. Então, qual que é a sua meta referente a 2025? Qual que é a sua meta referente a 2030? A gente vê isso com bons olhos e a gente até acredita que essa é uma oportunidade para o setor financeiro, e ter metas intermediárias também mitiga o que eu falei um pouco de risco reputacional. Se a gente deixar claro o caminho que a gente vai chegar lá, né, o caminho a ser percorrido até 2050, a gente evita qualquer tipo de confusão pelos nossos clientes ou pelos nossos investidores. E, para terminar minha fala, a gente falou, eu estava comentando no café, que ESG tem muito a ver com tecnologia e inovação, e que mudanças climáticas, net zero, está muito atrelada à agenda de inovação. A gente acredita que não é um caminho que vai ser finalizado em 5 anos, que vai ser uma agenda que a gente vai ver nos próximos 10 anos. Tá? E que a gente também, aqui no banco, a gente está preparado para ajudar vocês, seja com apoio financeiro, seja com apoio técnico, e a gente gosta desse tipo de iniciativa, a gente gosta de ajudar todos os clientes na transição e na economia de baixo carbono. Então, essa é a minha fala inicial. Agradecer vocês aí pela atenção nesses minutinhos. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Rafaela Dortas pelas suas palavras aí. Bom, pessoal, gostaria de lembrar que as perguntas devem ser direcionadas ao e-mail pergunta@acobrasil.org.br. As perguntas tanto para a Rafaela quanto para os outros 2 painelistas aqui, tá bom? Já temos algumas perguntas, peço que as enviem para nos dar o tempo de preparar aqui para distribuir as perguntas. Bom, convido agora a senhora Carla Oller Martins para fazer a sua apresentação. A senhora Carla está conectada, já está ali. A palavra está com você, Carla. Eu estou aqui. Olá, bom dia a todos. Eu acredito que eu tenho que distribuir a minha apresentação. Infelizmente, eu não estou aí para falar com vocês. Ah, tá, obrigada. Então, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de participar desse painel com todos vocês e falar dos desafios do setor siderúrgico e como estes estão ligados aos assuntos da agenda do ESG. A Rafaela já falou muitas coisas do ponto de vista financeiro e também deixou claro como as questões climáticas e de redução de emissão são importantes, e a gente vai falar um pouquinho também da questão de investimento também no funcionário e na retenção de funcionários e também na busca por talentos. Então, eu gostaria de ir para a segunda folha do slide e gostaria de abordar 3 pontos importantes relacionados aos desafios do setor siderúrgico. Primeiramente, no que se refere à concorrência do mercado global e a recuperação da pandemia devido ao Covid-19, e esse desafio, eu acho que ele não é uma exclusividade do setor siderúrgico, eu tenho certeza, todos os outros setores estão passando por isso também. E o segundo ponto é a busca pela melhor rota de produção de aço, e eu me refiro aqui nesse caso do aço verde, e a tão chamada descarbonização, e falarei brevemente sobre essas 2 rotas nos próximos slides. At last but not least, eu gostaria de falar também da escassez de mão de obra, STEAM, né, esse terceiro ponto, que é a carência de profissionais STEAM. Esse acrônimo STEM engloba as carreiras relacionadas à ciência, à tecnologia, à engenharia e matemática. E a nova era digital e a aceleração dos avanços tecnológicos fizeram com que esses profissionais se tornassem os mais demandados em todo o mundo. E isso merece atenção. Eu gostaria de prosseguir para o próximo slide, mostrando alguns números que são conhecidos por todos vocês. Né? Nós sabemos que a indústria do aço está no coração da economia global e igualmente no centro da nossa sociedade moderna e sustentável.
ou seja, o aço faz parte fundamental para a economia e é um fator essencial no desenvolvimento e implementação de tecnologias inovadoras, mas o aço, e mais um ponto também, é que o aço, a indústria do aço, ela atingiu 1.300.000 empregos na América Latina e somente no Brasil foram 103 mil colaboradores pelo setor do aço em 2020. E como o diagrama mostra aqui ao nosso lado esquerdo, nós vemos aqui que 71% da produção global utiliza altos fornos a carvão mineral, e essa é a rota mais intensiva, e os outros 29% são em fornos elétricos que usam aço como matéria-prima principal, e a rota também que emite menos devido ao uso da sucata. E eu gostaria de passar para o próximo slide e comentar que, embora esse papel seja bem relevante na sociedade em termos de sustentabilidade, em relação às características de reciclabilidade do aço, o aço também ele ocupa a posição de maior emissor em relação às emissões de gases efeito estufa, comparando-se aos demais setores industriais e falando mundialmente, né? Vemos aqui que a indústria siderúrgica mundial responde individualmente por 8% do uso de energia final, segundo a Agência Internacional de Energia. E o setor também contribui com 7% das emissões de CO2, né, relacionadas tanto à produção e ao uso de energia. E um outro fator importante que eu quero comentar é sobre a transformação digital, que existe uma lacuna a ser preenchida na área de mineração e siderurgia. E devido a essa transformação, a lacuna se torna ainda mais nítida se nós compararmos equipes de trabalho altamente digitalizadas com equipes de trabalho de mão de obra mais tradicional. Uma best practice que podemos aqui mencionar pode ser a da Big River Steel, nos Estados Unidos, que foi a primeira siderúrgica a ser considerada totalmente digital, e eles fazem uso de sequências, eles fazem o planejamento de sua produção usando algoritmo e fazem um planejamento sequencial. E esse planejamento sequencial de produção oferece uma flexibilidade enorme, tanto para os clientes, para o uso de matérias-primas e também para escolher a rota desejada que tem maior eficiência energética. E, além disso, a Big River Steel ela faz uso de processos de manutenção, que essa daqui é a minha área, eu acabei nem falando na introdução. Na Universidade Ruhr West, aqui na Alemanha, eu analiso, faço estudos e ajudo tanto as empresas quanto os meus alunos a fazerem procedimentos, a desenvolverem, estudar procedimentos de manutenção que sejam sustentáveis. Então, se vocês quiserem falar sobre procedimentos de manutenção, o meu contato vai ficar aqui, vocês podem falar comigo. Então, voltando para a Big River Steel, eles fazem uso de processos de manutenção com uso de assistência digital, tanto para a documentação dos procedimentos, para o planejamento para o planejamento de inspeção e também para o reparo dos seus equipamentos. Então, isso requer também ao funcionário maior tempo para ele desenvolver a sua tarefa, para ele desenvolver projetos de manutenção e se especializar cada vez mais. Então, eu gostaria de ir para o próximo slide, que eu gostaria de falar rapidamente quais são as rotas que estão sendo seguidas aqui na Europa, e a União Europeia está investindo mais de 122 milhões de euros em projetos inovadores, que é com a rota SCU e com a rota CDA. E vocês veem aqui que as empresas siderúrgicas, os big players, estão envolvidos, como a Tata Steel, como a ThyssenKrupp Europe, como a Dillinger, a ArcelorMittal, a voestalpine, entre outros. Então, vendo aqui, tomando como ponto de partida as rotas que querem produzir o aço verde, eu gostaria de voltar a falar da problemática que vai ter na retenção de funcionários e na busca de talentos. E gostaria de passar para o próximo slide. Aqui, a busca por essas rotas, elas vão enfrentar barreiras, né? Problemas tanto técnicos, organizacionais.
Porém, como essas... Para a próxima folha, por favor, eu gostaria de ir. Como essas barreiras técnicas, elas têm um nível de importância menor em relação às barreiras mais organizacionais, eu gostaria de me focar nelas, porque a gente está falando aqui de uma roda grande que está girando, e como se eu tivesse um Greenfield Project para cuidar, e em algum momento haverá essa sincronização desses projetos e também um planejamento de funcionários a longo prazo. E isso é muito importante, ainda mais do ponto de vista da força de trabalho que está em falta no mercado e pelo fato da força de trabalho estar envelhecendo, né? Ou seja, 20% dos colaboradores vão se aposentar nos próximos 10 anos e nos 10 anos posteriores, 30% se aposentarão também. Então, é muito importante fazer esse planejamento a longo prazo. Você pode ir, por favor, para o próximo slide? Então, um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui é sobre a imagem do setor siderúrgico, que está relacionado também à escassez de mão de obra STEAM, porque a imagem do setor siderúrgico ela é associada a um ambiente predominantemente de trabalho pesado, inseguro, que faz mal à saúde e de baixo nível de qualificação, o que não é bem assim. Porém, essa imagem ela precisa ser mudada, então eu acho que isso também está relativo à agenda ESG, no termos de transparência, de mostrar onde estamos, o que pode ser melhorado e onde é que a gente vai chegar a curto, médio e longo prazo. E, além disso, os candidatos da área do setor siderúrgico, eles buscam por trabalhos não rotineiros, por oportunidades claras de desenvolvimento, por participação em processos decisivos e, acima de tudo, eles buscam também uma participação, uma contribuição social através das tarefas que eles vão realizar, ou seja, na diminuição de poluição, de emissões, no aumento da inclusão social, que está também ligada à contratação de pessoal local. Então, dessa forma, fica claro que a imagem do setor precisa ser melhorada. Eu gostaria de partir para o próximo slide. Então, um melhoramento assim, da imagem do setor siderúrgico é necessário e se faz aqui constante aperfeiçoar. Então, se pergunta assim, como é que eu posso fazer essas melhorias? E aqui tem algumas medidas, muitas delas já conhecidas, que se pode aplicar, que seria aproximar alunos de escolas primárias ou até mesmo de ensino médio da siderurgia e mostrar o quão motivador, o que existe. Acredito que as empresas têm feito bastante, mas os estudos mostram que provavelmente pode ser feito mais. E, inclusive, os profissionais, os tomadores de decisões, que eles vão às universidades conversar com os estudantes e mostrar qual a responsabilidade social que está envolvida com isso, o quão motivador estar por trás dessa posição, o que se faz, como que foi a formação, quais são os novos desenvolvimentos que estão acontecendo nesse momento. E nós temos, pelo menos aqui nas universidades na Alemanha, uma presença muito grande desses profissionais junto aos alunos, acompanhando projetos, querendo saber o que está acontecendo e também levando esses alunos para ajudarem a resolver algum assunto, para responder algumas coisas, alguns estudos que têm que ser feitos e que uma pessoa tem que dar toda a atenção necessária. Então, falando-se aqui de Lean Workforce e também de manutenção frequente para cuidar da propriedade, da infraestrutura e manutenção Lean, esse também é um aspecto aqui da onde eu posso contribuir e posso ajudar no setor siderúrgico, como no setor energético também, lá na nossa universidade. Pode passar, por favor, para a próxima página. Genau, e aqui nesses slides a gente está vendo um estudo que foi feito pela ISSA, onde esse projeto demorou 48 meses, onde eles pegaram e fizeram toda uma avaliação, todo um asset para verificar quais são as necessidades da área siderúrgica. Isso foi feito aqui na Europa, como que podemos melhorar, regulamentar a oferta e o currículo das escolas
de vocação e de treinamento. Essa palavra-chave, escolas vocacionais de treinamento, são muito importantes. E nós vemos aqui que esse aspecto ambiental, a questão de digitalização, ela também está aqui, através do Digital Skills, do Data Skills e do Green Skills. Então, a gente vê que isso vai ser necessário, e falamos aqui em definições como trabalho 4.0, AS 4.0 e também a manutenção 4.0, que vai ser necessária aqui para se adaptar. E partindo para o próximo slide, eu gostaria de comentar aqui como que é feito essa questão das escolas de aprendizes, que eu acho que seria mais ou menos uma aproximação, uma tradução mais aproximada do que dos centros de aprendizes que fazemos aqui. Aqui são mostradas as vantagens e as desvantagens, e eu gostaria de comentar que essa escola vocacional e de treinamento, ela é estabelecida no país inteiro, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, e é uma coisa regulamentada pelo Ministério da Saúde, ou seja, da Saúde não, desculpa, Ministério da Educação. Então, quando todas as empresas, seja do setor siderúrgico, seja da área farmacêutica, da área química, da área automobilística, eles abrem as suas candidaturas para os aprendizes, ou seja, os alunos que tenham 10 anos de escola, normalmente eles estão com 16 anos de idade aqui, eles se candidatam, passam por um teste vocacional para fazer o seu tempo de treinamento nessas empresas, né? Então, eu gostaria de ir para o próximo slide para mostrar rapidamente a best practice que foi feita na ThyssenKrupp, aqui da Europa, com o TEAM. O TEAM, por exemplo, ele começou o treinamento dele na mecatrônica. Esse treinamento ele dura cerca de 3 anos e meio, pode ser reduzido para 3 anos, foi o caminho da carreira do TEAM que ele seguiu. Posteriormente a isso, ele se tornou um especialista, um engenheiro em técnicas de automação, porque durante toda a sua formação como aprendiz, consegue usar esses créditos através de qualificações e provas que ele faz, exames, para mesmo certificado de graduação. E o TEAM, hoje, ele é o líder, ou seja, ele faz todo o gerenciamento e a gestão dos centros de vocação e treinamento da ThyssenKrupp. E esse centro de treinamento, ele é tanto para os aprendizes como para vários departamentos dentro da empresa. E, além disso, a ThyssenKrupp também tem um centro de treinamento para os seus líderes, né? Ou seja, há muitos líderes que têm uma formação totalmente STEAM, ou seja, muito técnica, e lhe falta ainda um pouco da questão econômica, um pouco da forma como ele vai se comunicar. Então, esses líderes, eles passam por um curso de MBA, que nesse caso é fora da empresa, ou eles passam também por um centro de excelência que existe na empresa. Então, isso aí também é muito importante, e eu gostaria de mostrar com o exemplo do TEAM, que mesmo ele não tendo ido para um ensino de graduação em uma universidade, ele conseguiu ter a graduação dele através dessa formação dele de aprendiz e está seguindo uma carreira bem bacana. E nos próximos slides eu estou mostrando para vocês outros exemplos, que é o exemplo da questão de ligação com a empresa. 70% dos trainees que estão na ThyssenKrupp conhecem a empresa e conheceu a empresa em algum ponto aqui dessa linha do tempo, né? Então, seja através de um estágio, seja através de um trabalho final de curso, através de uma bolsa, eles estão na empresa. E para contextualizar esse exemplo, no próximo slide eu mostro para vocês 2 profissionais, inclusive brasileiras, as 2 colaboradoras que fizeram o seu curso de engenharia metalúrgica lá em Ouro Preto. Coincidentemente, essas 2 colaboradoras vieram dessa universidade, conseguiram uma bolsa de estudos ainda na época da ThyssenKrupp CSA, vieram para a Alemanha, terminaram o seu mestrado, onde essa colaboradora aqui de cima, ela terminou o doutorado dela e elas continuam até hoje empregadas e sendo desenvolvidas na empresa. Então, assim, eu acho que isso também é um bom exemplo que faz parte da agenda ESG, diria eu. E eu economizei aqui
por causa do tempo, um slide que está mostrando também como a ThyssenKrupp está fazendo para preparar os seus colaboradores para o aço verde. Então, eles fizeram todo um portfólio de cursos para que os colaboradores de todos os níveis passem, para eles estarem preparados e saber qual a diferença, né? Porque ninguém está acostumado com a nova rota que vai surgir, e a cada período de tempo eles estão avançando nos seus desenvolvimentos dos projetos, e isso está se tornando cada vez mais rápido, tanto que a ThyssenKrupp abriu uma empresa filial na Índia para fazer a parte de demonstração da produção de hidrogênio. No próximo slide, por favor. Eu corri um pouco, desculpa, falei quase que sem respirar por causa do tempo, e gostaria aqui de fazer um resumo da ideia que eu queria trazer para vocês, e me coloco daqui a pouco à disposição para perguntas. Então, assim, há décadas a indústria siderúrgica anda junto com a sustentabilidade. A indústria siderúrgica vem desempenhando há décadas um papel bem relevante e importante, e eu acredito que junto com o ESG pode servir para impulsionar mais ainda a transição para uma produção de aço com menos emissão de gases de efeito estufa, e também haver um estímulo financeiro maior para a produção que tenha não seja tão, falando da intensidade energética, que seja menor, e também que haja um incentivo para o consumo de aço com menor intensidade carbônica, né? E quanto às metas que foram acertadas no Tratado de Paris para a descarbonização, a chave fundamental é a descarbonização, ou seja, a linha verde. É isso que está sendo trabalhado aqui. Aqui não há a possibilidade de se usar o carvão vegetal, mas sabemos também das limitações que existem no carvão vegetal, porque os fornos são menores, mas isso é uma outra discussão. Então, continuando aqui na conclusão, quanto à questão da indústria siderúrgica estar envelhecendo, espero que vocês entendam o meu ponto aqui nesse seguinte: temos que cuidar, e isso também serve como oportunidade e desafios relacionados não somente à capacidade das empresas de recapacitar os funcionários que já estão trabalhando atualmente, os colaboradores, mas também de atrair novos talentos. E embarcando nessa onda, vai vir esse cenário de upskilling, né? Preparando os funcionários para uma era digitalizada, para a indústria 4.0, como nós chamamos, e isso faz o caminho para um trabalho 4.0, para um aço 4.0 e uma manutenção usando machine learning para isso e tecnologias digitais. E, finalizando aqui a minha fala, as mudanças, os clientes vão fazer uma mudança, seus pré-requisitos vão ser por um aço de menor intensidade carbônica, eles vão ser cada vez mais a favor das regulamentações mais restritivas das emissões, e vai vir também um impulsionamento do mercado financeiro com interesse crescente na gestão dessas mudanças climáticas das organizações e nos riscos que estão associados a ela. E eu gostaria de agradecer a vocês com o próximo slide por me ouvirem, e me disponho para as perguntas. Espero que vocês tenham entendido, porque eu falei bem rápido. Agradeço a senhora Carla Oller Martins pela sua apresentação, e gostaria de convidar o Carlos Braga para fazer a sua apresentação. Carlos, está com você. Bom, pessoal, bom dia. Vamos combinar de fazer uma parceria. Peço à turma do slide já subir a minha apresentação. Estou aqui, muito obrigado ao Congresso Aço Brasil, à organização, em nome da Fundação Dom Cabral. É sempre bom estar com empresas, falando e aprendendo com elas, trazendo as novidades que a gente consegue pesquisar na Fundação. E temos um assunto grande aqui, que é o nosso assunto do ESG, que nós trazemos com esse viés de prática gerencial. Minha apresentação subindo, agradeceria. Então, vamos lá. Eu comecei aqui, estou devendo 5 minutos. Mas começamos aqui com algumas imagens marcantes, um mundo ali sendo engolido pelas engrenagens, uma imagem meio aterrorizante, e ao lado ali a sede da ONU,
com as bandeirinhas, o Acordo de Paris, um momento de celebração, um momento de esperança. Vou tentar passar por aqui um pouco com essa minha viagem, como se fosse um thriller de um filme que vocês devem acompanhar daqui para frente, uma série de Netflix aí que vocês têm que acompanhar, chamado ESG, a próxima década. Vamos para frente. A parceria com o meu rapaz do slide vai ser importante, ele precisa me ajudar aqui. Vamos lá. O termo é de 2004. ESG, IPO, M&A, Private Equity, tudo vem no mercado financeiro. A gente acaba cobrando uma comissão mais cara lá, quando fala em inglês, e a gente avança aqui. Do lado esquerdo, tudo tem um personagem nessa história que é pouco citado. Secretário da ONU, Kofi Annan. Ele é que teve a sacada. Where the money flows, the world goes. Ele, lá em 2004, chamou 20 instituições financeiras, que na época tinha 10% da poupança mundial, estava fechando aquele ciclo das metas do milênio, professor Jeffrey Sachs, muito avanço no mundo, redução de extrema pobreza, e precisávamos entrar nessa nova década com uma nova bandeira que a ONU pudesse liderar com a urgência da nossa época. E, logicamente, veio a questão climática, junto com a social, e criamos aí a base do ESG, a governança, o ambiental, o social, os direitos, os deveres, a transparência. Isso aqui vocês estão aqui já acompanhando há muito tempo, mas, na prática, olha ali o rodapé. Na prática, é reduzir o risco da companhia, melhorar a sua reputação. Vai dar uma olhada na Nasdaq, na Bolsa Americana, 30% a 40%, não é mais só a Coca-Cola, que tem 50% do seu valor associado à sua marca. Todas as empresas hoje descontam o fluxo de caixa, pode botar 15%, 30% a 40% de uma empresa hoje listada é a sua reputação. São seus intangíveis. ESG, na prática, o nome da minha classe, lá na Fundação Dom Cabral, não é ESG, é gestão de riscos intangíveis, que eles se apresentam e você, ao gerenciá-los, reduzir o risco da companhia, acessa recurso mais barato, melhora seu custo médio de capital, o retorno vem, todo mundo se anima, os títulos dos investidores, aumenta 2 pontos no seu valuation, do múltiplo de EBITDA, e a onda anda. Por isso que esse assunto avança, porque, no final, é por onde o mercado financeiro quer que siga. Eu adoraria dizer que o tal do ESG fica só no lado esquerdo dessa tela. Infelizmente, tem um lado direito, a complexidade do ecossistema. Estou nesse campo aí como professor há 3 anos, ainda me falta aprender uns 30% dessas siglas aí. Mas temos um pouco de tudo. Tem relatório, tem Big Four, tem Assurance, tem Data Rating. A turma do Comitê de Sustentabilidade anda com uma enciclopédia abaixo do braço para poder avançar nessa agenda, botar a ordem nisso e fazer acontecer. Vamos para frente. Eu tenho aqui, que bom. Bom, Braga, mas isso aí, de onde é que veio isso aí, professor? Que coisa diferente. Por que você fala tanto disso? Olha ali em cima, o gráfico verde. Vem de um período brilhante da humanidade. Tivemos 70 anos de pós-guerra, de crescimento, universalização, redução da pobreza. Nós tivemos metade desse quadro, isso aí lá em sala de aula dá mais ou menos uns 30 minutos de debate, mas tivemos 70 anos de progresso. Oxalá essa guerra da Ucrânia não atrapalhe e a gente não feche esse ciclo, essa falta de globalização não nos jogue 15, 20 anos para trás. Infelizmente, há uma conta associada a todo esse progresso. Tivemos emissões, tivemos que produzir, tivemos que fazer em várias indústrias um crescimento, vieram os gases de estufa, temos que lidar com eles. A urgência climática existe. Do lado direito, os famosos gráficos brasileiros, a concentração de renda, a questão da extrema pobreza. Não vou dedicar muito tempo a isso, mas nós sabemos que aqui no Brasil o nosso S do ISD é maiúsculo. Mas nós estamos num mundo mais complexo, temos que lidar com todas as nossos desafios. Mas eu dou a primeira dica. Há 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, concentração de renda, 54% do topo da pirâmide tem 54% da renda. Se você virar, infelizmente, a pirâmide, 50% da população brasileira tem 10% da renda. Os desafios são enormes. Essa indústria aqui contribui muito, oferecendo muito emprego. Vocês estão muito mais parte da solução, como o Brasil é parte da solução ambiental. Todos os índices jogam a nosso favor, não apenas da nossa indústria, do aço. Aliás, a minha família é oriunda dessa indústria, então estou muito honrado de estar aqui hoje.
trabalhamos várias gerações da família no setor, mas nós temos uma contribuição, água potável, briquete verde, novas tecnologias, carvão vegetal. Mais uma vez, o Brasil é parte da solução dos problemas globais. Vamos para frente. Próximo slide. Está comigo? E aí? Voltei? Bom, estava comigo, agora... Tá, voltei. Bom, vamos lá. Vamos na ferida. A ferida é que, realmente, a participação da indústria, não apenas do aço, cimento, plástico e petroquímica, cimento e ferro, constituem 24% das emissões mundiais. A eletricidade, que é 42%, as soluções estão a caminho, a tecnologia está dominada. Você já consegue ter os roadmaps para chegar em 2050 carbono neutro. Se você for para transporte, o carro elétrico, as novas soluções reduzem, mitigam, até aquelas picape americanas estão ficando elétricas e com preço competitivo. A indústria tem desafios, a tecnologia ainda não está 100% dominada. Nós temos que avançar, muita coisa experimental. Quem quiser aprofundar, recomendo o livro do Bill Gates, que ele tem um capítulo especialmente sobre indústria, e o aço, por tudo que já foi falado antes, tem uma participação muito importante. Quais são os efeitos disso? IPCC faz estudos de toda a ordem, mas se nós não trabalharmos as metas necessárias ambientais, o PIB global, se nós não fizermos nada, pode cair de até 15% em 2050, e esse mapa global, com aquelas zonas cinza escuro, representam as áreas que podem ficar inabitáveis em 2050, 2070. O que é que significa área inabitável? Significa migração de população. E existem números que dizem que até 2050, 800 milhões de pessoas talvez tenham que migrar das suas áreas nativas, caso a gente não consiga trabalhar a agenda climática, por isso a tal urgência. Se 6 milhões de pessoas saindo da Ucrânia já bagunça lá e faz toda uma nova forma de lidar com a economia, imagina 800 milhões. É por aí que a banda toca, vamos para frente. A reação da indústria do aço é presente. A World Steel, junto com o Instituto Internacional de Energia, colocou uma série de metas, há um plano de reduzir, com a tecnologia que já está em curso hoje, as várias soluções. Aqui tem um mapa com várias soluções, destaco aqui pela World Steel, a aço verde, como um caso interessante, citado pela World Steel como um dos vários casos, e várias iniciativas estão acontecendo no Brasil, mas o melhor cenário com as tecnologias atuais hoje é descarbonizar metade da indústria. Quando a gente fala que o Brasil tem potencial para dar avanços mais rápido que o cenário global, já dá a dica, que é por aqui que vai sair exportações de aço mais limpo, nos dando caminho para a expansão, porque a indústria como um todo, a nível global, segundo a World Steel, o melhor cenário é metade da indústria, contra outros setores que estarão 100% descarbonizados. Desafios são grandes. O mercado reage. Ali, Larry Fink, mal desenhado, mas trazendo para dentro do horizonte de investimentos de médio e longo prazo o risco climático. Fábio Barbosa, trazendo a questão geracional. Uma capa que eu preferia não mostrar. Você não deixar de ser CEO por uma questão de sustentabilidade, vocês conhecem quem está na foto, Fábio Schwartzman. Toda a questão da autorregulação, primeiro movimento, seguido agora de perto pela regulação. O regulador entra em campo cada vez mais. O que está por trás disso é a mudança geracional. 75% da força de trabalho em 2030 serão esses jovens de 20 a 30 anos. Se você é B2B e acha que está fora dessa, aí vem a má notícia. Você agora é B2B2C, porque você está na cadeia de alguém que é B2C. E essa cadeia, no escopo 3, vai capturar todos nós, porque esse jovem de 20 a 30 anos será o investidor, será o diretor, mas, principalmente, será o consumidor de toda uma cadeia, e ele tem hábitos de consumo, ele boicota, ele recomenda, especialmente ele troca a forma de atuar. As oportunidades são imensas. Você tem, segundo o World Economic Forum, 10 trilhões de dólares de economia a ser capturado ligado à economia circular, novas tecnologias, são 400 milhões de empregos. O financiamento chega. Eu remeti lá em 2004 aquelas 10 instituições que gerenciavam 6 trilhões de dólares à época. Hoje você já tem as GFANs, que reúne
160 instituições que manejam 70 trilhões de dólares associado a metas ESG, mas as metas são enormes, são quase 4 trilhões de dólares de investimento em tecnologia necessário anualmente para a gente poder atingir as metas, e esse recurso ainda não está totalmente presente. E existem alguns cortes, segundo a Global Sustainable Investment Alliance, 35% da poupança mundial em 2020 já tem algum recorte ESG, seja excluindo alguns setores, seja mais temático, mas isso é um crescimento incrível, era 20% há 4, 5 anos atrás. Espera-se que metade da indústria financeira já tenha esse tipo de recorte. Esse tema não é alienígena ao Brasil, não, porque o Brasil é pioneiro na Bolsa de Valores com o índice ISE, que é de 2005, é o quarto mais antigo que mensura a sustentabilidade no mundo. Então, o Brasil é ponta também em mercado de capitais acompanhando o setor. A linha verde mostra, e eu sempre trago, atualizo a cada congresso que eu vou, a cada aula que eu dou, essas empresas vêm performando acima da média do Ibovespa consistentemente há mais de 15 anos, mostrando que, sim, você pode aliar os fatores de ESG e boa rentabilidade. As oportunidades são imensas, temos uma jornada de satisfação, retenção de cliente, desenvolvimento, transição, valorização de marca, mas também temos um caminho de destruição de valor, caso você não seja um early adopter, se você não entrar cedo nessa agenda. Em paralelo, ali no gráfico direito, a minha mandala original era da mandala da prática gerencial. Essa mandala da direita é a mandala bancária. São as perguntas novas que os bancos fazem. Vai além daquele óbvio, se você está cumprindo legislação. Hoje, por obrigação regulatória, eu tenho que ir lá na vírgula, perguntar onde é que você solta o seu resíduo, perguntar da sua diversidade. E não é mais apenas recurso de longo prazo, não. Entrou no capital de giro, afetando pequena e média. A materialidade se impõe, você vê aí a Unilever trazendo a público as suas principais fragilidades ESG, ela faz um recorte e comenta com seus investidores suas preocupações, mudança de embalagem, dieta, testagem animal de produtos cosméticos, ao ponto que chegamos. Temos que abrir as fragilidades, mostrar os planos, porque isso é uma exigência da comunidade de investidores. Mercado de carbono, adoraria dizer que está mais avançado do que realmente está, ainda tem muito para acontecer. É um mercado que começou em 97 e em 2020 movimenta 200 bilhões de dólares, não mexe o ponteiro. A expectativa é que a governança nova que vem de Glasgow permita que esse número vá para a casa dos bilhões. É uma grande oportunidade para o Brasil. Se nós tivermos a governança de Glasgow, COP26, funcionando, até o final da década será um mercado de 2 bilhões de créditos anuais. Aí sim, ao longo dessa década, o Brasil pode capturar os 100 bilhões. Mas o mercado que eu gosto mesmo é o de títulos verdes. Esse já é a realidade, já está na agenda de todo o CFO do mercado financeiro. Como é que eu emito um título verde? Esse título vai financiar os projetos. Olha a curva ali em cima de crescimento desse mercado. Esse mercado era um mercado de centenas de bilhões, já está em 1,2 trilhões em 2021, crescendo de forma exponencial. Esse número conversa com aquele 4 trilhões de financiamento necessário, espera que esse mercado chegue a suprir 2/3. O Brasil entra nesse jogo, demorou, mas entrou. Tivemos aí 15 bilhões de dólares de emissão, triplicamos em 3 anos, já são 107 emissões. O setor de energia, já nada de braçada, já está lançando um bonde verde atrás do outro. O setor siderúrgico certamente vai seguir nessa mesma linha. E, já chegando ao final da minha fala, na prática, tudo começa por um propósito. Pessoas, projeto, propósito. Essa é a hora, em sala de aula, que eu falo. Trouxe a numerologia, falei para você usar HP12, fizemos um monte de conta, mas isso não vai para frente se você não repropositar o seu negócio. Você encontrar o seu lugar na sociedade, a sua licença de operar, e depois que você vencer essa fase, que isso vai ser um inner search aí, você fechar com o seu management team, pensar isso durante um bom tempo, saber responder as perguntas e não pedir para o cara de marketing montar o speech, aí sim
Você vai selecionar relatórios, vai montar o seu comitê, comitê de sustentabilidade é um comitê diverso, por favor, tragam gente de toda a companhia, não sejam as mesmas pessoas de sempre tomando as decisões, senão não será um comitê de sustentabilidade. Bota o plano, engaja, conversa com a sociedade, escuta opiniões e, finalmente, vai reportar. Enquanto não estiver pronto, não reporte, porque a chance de dar uma escorregada na casca de banana num mundo que cancelamento para todo lado é muito grande. E convido a todos a olhar essa mandala. De todas as mandalas que eu trouxe hoje, é a mais importante. É um mundo mais complexo, é um mundo mais VUCA, BANI, os nomes vêm aí da academia, mas, na prática, é um mundo que nós, da alta gestão, precisamos estar preparados para novas perguntas, porque saúde mental, cisne negro, pandemia, flexibilidade, trabalho híbrido, capitalismo... Se preparem. Eu estou nessa jornada há alguns anos, a Fundação Dom Cabral está engajando toda a sua comunidade, trabalhando junto com as próprias empresas na busca das respostas, e o Brasil, como sempre, mais uma vez, não vamos perder essa oportunidade, vamos monetizá-la, transformar todo o nosso potencial ambiental na principal bandeira da nossa geração nos próximos 10 anos. Obrigado. Carlos Braga, muito obrigado pelas suas palavras, aí, pela explanação. E agora eu vou começar as perguntas, e eu vou começar até a primeira, na ordem dos apresentadores aqui. A primeira pergunta, então, para você, Rafaela. Como o Banco BTG Pactual tem atuado na concessão de crédito a empresas que não cumpram ou não tenham implementado regras claras de ESG? Eu achei interessante porque várias foram o outro lado, como que eu vou ler depois as perguntas, como que isso está sendo valorizado. Aqui é o outro lado, né? Como as que não estão fazendo estão sendo abordadas. Bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Tem questões que a gente chama de no-go, estão como se fosse na nossa lista de exclusão, e tem outras questões que a gente trata junto com a empresa. Quais são as questões que a gente entende que não dá para seguir? Como vocês sabem, o Ministério da Economia tem uma lista de trabalho escravo que existe desde os anos 2000. Se uma empresa, qualquer empresa, seja um cliente de crédito, seja um fornecedor do banco, se qualquer empresa estiver nessa lista, a gente não segue com um relacionamento. Se a empresa tiver qualquer tipo de condenação judicial por trabalho escravo e trabalho infantil, transitada em julgado, né, uma decisão final que passou por todos os tribunais, a gente também não segue. Isso não é uma questão muito... É uma questão muito voltada, né, para o que a gente entende que é uma questão principiológica e um pouco assim de moral. Esses pontos são muito discutidos com o senior management do banco, com o nosso comitê ESG, que é o comitê de sustentabilidade que o Carlos comentou. Então, esses casos a gente não segue. Para todos os outros... Poxa, o cliente tem uma licença que está vencida, ou ele tem alguma autuação ambiental que ainda está em discussão, a gente vai sentar junto com esse cliente e a gente vai elaborar um plano para que ele se regularize. A gente pode fazer esse plano, time ESG, junto com o cliente, ou a gente pode contratar um terceiro que vai ajudar a fazer essa análise de forma aprofundada. A gente entende que temas ESG são temas complexos, a gente tem essa capacidade para lidar com esses temas complexos, mas, muitas vezes, eu preciso de um apoio externo para me ajudar a estabelecer essas ações. Tá, joia, obrigado. Para Carla, Carla, você abordou um pouco eu diria, dos entraves organizacionais, né? É uma visão diferente. Nós, como um setor predominantemente de engenheiros, a gente sempre fala nas tecnologias, no CAPEX, e você abordou uma parte organizacional, e tem uma pergunta aqui que é um pouco desse lado, que eu queria ouvir um pouco de você. Inclusive, é uma pergunta dirigida aos três, então, quem quiser comentar depois, por favor, fique à vontade. E a pergunta é, de que forma podemos aumentar a competitividade e sustentabilidade da siderurgia brasileira a partir das medidas de redução das emissões de CO2 e outros bons princípios de ESG. Então, assim, eu achei interessante a gente ver, né? Muitas vezes a gente vê como uma preocupação, o setor vai ter que descarbonizar e vai ter custo, vai ter CAPEX e vai ter OPEX para isso. E aqui não, aqui é a visão da oportunidade e como que a gente pode ganhar como país, como setor, com essas boas práticas de ESG. Carla.
Obrigada. Bem, eu também gostaria de dividir essa pergunta. Eu acho que é o seguinte, como você também introduziu, não existe assim uma receita mágica para a descarbonização do aço, mas existe sim uma combinação de tecnologias e iniciativas voltadas, né, para as especialidades das regiões em que as indústrias estão localizadas. Então, mas assim, de um ponto de vista geral, isso significa também na questão da competitividade, supondo que a indústria brasileira alcançou e conseguiu produzir um aço de baixa carbonização, ou produz o aço verde através do hidrogênio, isso significa que o Brasil ele vai estar em condições de exportar menos minério de ferro e vai usar o seu minério de ferro para produzir um aço de maior valor, né? Então, isso pode colocar o Brasil nessa posição de ter um aço verde que tem um valor muito maior, um valor muito mais agregado. Então, eu acho que não é uma... Eu acho que não sei se eu estou respondendo a pergunta da organização, porque isso está muito ligado ao avanço tecnológico, mas eu acho que isso vai tornar a indústria siderúrgica que atingir esse patamar, vai torná-la muito mais competitiva. Ok, obrigado. Bom, Carlos, é uma pergunta para você aqui. Diferentemente de outros países, no Brasil, a contribuição da indústria em termos de emissões de gases de efeito estufa é de cerca de 10%, aí incluindo energia. As principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, segundo o Inventário Nacional, são o uso da terra e a agropecuária. De que forma os conceitos ESG podem ser aplicados a essas atividades de forma a contribuir à redução das emissões de gases de efeito estufa? Acho que eu estou no Congresso da Agricultura, mas vamos lá. Não, eu acho o seguinte, o Brasil é potencial, de novo, para o mundo da agricultura sustentável, toda a conversa organizada do setor, todos os grandes players do setor de agricultura conseguem rapidamente trazer todos os elementos mostrando que nós temos as áreas agriculturáveis, toda essa nossa vocação para ser o maior player do mundo de agricultura. Nós hoje contribuímos com 18% da alimentação mundial, temos chance de ser 25% no final dessa década, de forma sustentável. Mas eu quero voltar aqui para o aço, eu estou no Congresso do Aço, você me desculpa quem perguntou, eu estou aqui no aço, quero falar de aço. Olha o tamanho dessa oportunidade. Se a gente certificar bem isso, mandar o greenwashing para longe, porque aqui não tem necessidade de fazer nada de greenwashing, desde o briquete verde, que está sendo desenvolvido, a projetos de médio porte, como o da Aço Verde, as maiores multinacionais fazendo aqui o carvão vegetal, a nossa jabuticaba, que favorece tanto a indústria brasileira, é envelopar esse assunto, ir lá para a comunidade europeia, ir lá para os maiores mercados e falar, se você está levando a sério esse discurso, você tem que comprar aço nacional, aço do Brasil, porque é o aço que tem a origem, o DNA, a vocação de ser o aço mais sustentável do mundo. Então, eu acho que sim, eu estava conversando com o Frederico, o Instituto já faz um belíssimo trabalho, tem que entrar. 2 dias atrás, eu estava num almoço com o Nizam Guanais, de repente, melhor ele estar nessa cadeira do que eu, e outros profissionais desse setor, para botar essa história, essa narrativa, porque a narrativa da sustentabilidade, narrativa com N grande, a narrativa da sustentabilidade é aquela que já foi a transformação digital, já foi a inovação. Lembra da qualidade total dos anos 80? Já deixou de ser narrativa, porque incorporou no dia a dia das empresas. Ninguém vai chegar aqui e falar, tem uma palestra de qualidade total. Nem de transformação digital. A narrativa dessa década é a narrativa da sustentabilidade. Se vocês trouxerem para o DNA da sua proposta de valor, eu não tenho dúvida que essa nossa produção volta àqueles níveis que nós desejávamos. Eu vi planos estratégicos, temos 100 milhões de toneladas. Para isso, precisamos exportar, para isso, precisamos valorizar o DNA do aço nacional. Obrigado, Carlos. Deixa eu só passar aqui de volta para você, Rafaela. A pergunta é como o BTG e o setor financeiro estão vendo o risco de greenwashing ligado à neutralidade de carbono. Essa já é uma boa pergunta, mas o complemento eu acho que é o ponto que preocupa a todos, né?
existe uma visão de métricas padronizadas e auditáveis como forma de segurança de dados, né? Eu li num artigo do The Economist falando que o velho oeste do CO2, porque cada um cria a sua regra, né? Cada um cria a sua lei. Então, como que o BTG vê isso? Bom, a gente vê com muita preocupação esse tema. A preocupação é tão grande que eu decidi, no começo do ano, trazer uma pessoa da academia que tinha experiência em mudanças climáticas. Eu trouxe um mestrado, o Vitor, que está até aqui na plateia, mestrado, doutorado no tema de mudanças climáticas para dentro do mercado financeiro, que é bem comum para as outras equipes de sustentabilidade. Acho que uma saída que a gente está percorrendo, inclusive no BTG, é usar padrões internacionais. Um dos padrões que a gente acredita que é muito importante é o padrão da ONU, das Nações Unidas, que são os padrões de Net Zero. Existem padrões setoriais do Science Based Target Initiative. Para quem não conhece, essa é uma iniciativa que é da ONU, com o WWF, com o CDP, que cria padrões para as empresas estabelecerem metas de redução das emissões. E, dentro desses padrões, há formas objetivas de você dizer que você está emitindo determinada tonelada de CO2. Se for um processo muito diferente, e a gente tem um pouco isso no banco, tá? Tem, por exemplo, a metodologia que existe aplicável está olhando para 6 tipos de operações e o banco tem 20 tipos de operações diferentes. O que eu recomendo, né? Contratar uma consultoria renovada de mercado, para que ela construa uma metodologia científica com base em dados, critérios objetivos, e você certifique essa metodologia com uma empresa grande de auditoria e de renome. Isso vai evitar o greenwashing. Não vai eliminar, mas vai mitigar bastante o risco. Tá? Joia. Obrigado, Rafaela. O pessoal da organização está me lembrando aqui que nós estamos chegando ao fim do tempo. Você pediu o Carlos se ele quer fazer alguma complementação. Brevemente. Quando um jovem me procura perguntando que carreira ele deveria fazer para avançar no mundo ESG, várias vezes eu falo, vai estudar contabilidade, vai ser contador. Por quê? O futuro do ESG está nas notas explicativas. Eu gosto de um relatório de ESG com letra pequena, pouca foto e muita página, porque eu quero ver é o detalhe. Então, mais uma vez, faço eco aqui a Rafaela. Não caiam no conto do marketing, não apressem os passos. Façam na hora certa, no seu tempo. Contratem a consultoria, a academia, montem sua equipe, mas não atropelem o processo. E, com isso, vamos fazer como um bom balanço auditado, ter bons relatórios, boa credibilidade, e isso vai trazer todo o ciclo virtuoso que nós falamos ao longo da nossa conversa. Muito obrigado, Carlos. Bom, primeiro, gostaria de agradecer os painelistas aqui e o meu fechamento, eu queria compartilhar com vocês o sentimento que eu tive. Primeiro, eu brinquei várias vezes, repito aqui, peguei o melhor painel. Realmente, esse é um assunto apaixonante de várias formas. Ele realmente está contaminando de uma forma muito positiva a nossa gestão, de cada um de nós do setor, desse setor. A gente tem isso aí como realmente a nossa pauta. E aí, preparando para esse evento, para esse painel, no fim de semana eu li bastante e tem um artigo do The Economist, né, quem puder ler, eu acho que foi de 21 de julho, e aí eu achei um gráfico que eu falei, vou pôr no meu fechamento, que ele mostra o fluxo de capital de investidores em empresas de ESG, que tem critérios rígidos e bem comunicados de ESG e não. E você vê um fluxo muito maior nas que tem, claro. E aí pus isso num slide para colocar aqui para vocês e no mesmo dia que eu pus, eu tirei. E por que eu tive esse desvio bipolar naquele momento? É que eu falei, gente, a gente está apaixonando e trabalhando por isso, não é porque é bom financeiramente. A gente sabe que e isso a gente faz muito bem, a gente mede os controles, os relatórios financeiros, mas a mensagem que eu queria que cada um de nós saísse depois de um debate tão rico quanto esse aqui, é que isso, gente, é falar das próximas gerações, isso é falar do mundo que nós vamos viver, isso é falar do quão sustentável é, e aí eu gosto de dizer, a maior parte de nós devemos ser pais e mães, pensa no seu filho, que é o mundo que nós estamos deixando. Então, o que eu queria fechar, apesar de ser o valor das empresas,
é que, gente, isso transcende, isso vai muito além. Então, que a gente traga isso e que esse painel faça a gente refletir um pouco nisso, sabe? Que vocês também olhem aquele gráfico que eu falei, mas falem, não é por isso que eu estou fazendo. Não é por isso que eu me emocionei quando eu inaugurei a sala de lactação. Não é por isso, é porque vai muito além disso aí. Então, assim, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez os painelistas e cada um de vocês aí, pessoal.